Olá a todos do canal Hot Notícias. Muito bem, começando aqui a rapidinha do dia, tá certo? E nesse vídeo vamos falar aqui do ator Alexandre Borges, exatamente uma notícia envolvendo o nome dele e realmente um triste comunicado que ele traz em detalhes pra gente, tá certo? Vocês vão saber já já tudo que envolve essa notícia. Aliás, de 0 a 10, que nota vocês dão para Alexandre Borges como ator? Comenta aí, só pra gente testar a popularidade dele. Bom, mas antes eu peço somente aquele like padrão, tá certo? Também se inscreve no canal se você é novo ou nova aqui e ativa o sininho das notificações. Bom, como eu estava dizendo para vocês aí, né, pior notícia possível o nosso querido ator Alexandre Borges tem. E o que seria uma notícia triste para vocês? É saber que a sua mãe realmente está passando por uma doença infelizmente degenerativa, uma doença que infelizmente não tem cura. Só quem teve algum ente querido sabe do que eu estou falando, e a mãe dele tem o Alzheimer. E ele relata o quanto ela estaria debilitada, tá certo, após o avanço dessa doença. Vamos lá. O nosso querido ator Alexandre Borges acabou comovendo a todos ao nos trazer um relato muito triste, contando em detalhes como ele tem se dedicado à sua mãe e cuidado dela, Dona Rosalinda. Ela se encontra nesse momento com 84 anos de idade e também está muito, mas muito debilitada devido ao avanço da doença que se chama Alzheimer. E se vocês pensam que o principal problema é só a cabeça, não, também é uma doença que pega em muito o corpo da pessoa, tá? Abre aspas. Percebi que a cabeça da minha mãe estava começando a falhar no Natal de 2019. Sempre tão lúcida e ativa, ela apresentava os primeiros lapsos de memória. Falava coisas desconexas e já não lembrava que havia almoçado, disse Alexandre Borges para a revista Veja. Nesta mesma reportagem, o nosso querido galã diz que já existiam alguns casos em sua família e que ele já sabia os desafios que chegariam. Aliás, dizem, né, por aí que pula uma geração, né? Mas não é bem isso que acontece, pelo menos por experiência própria, não foi isso que aconteceu na minha família. Abre aspas. Pela experiência na família, conhecia de perto o doloroso processo de desligamento que vai ocorrendo naturalmente. Tentei não entrar em um espiral de desespero. Era preciso reunir forças para cuidar dela e tranquilizá-la. Decidi então parar tudo, mudar para Santos, onde nasci, e ela vive até hoje, para ficarmos juntos, relembra Alexandre Borges. De acordo com ele, a situação toda acabou piorando quando ela teve uma queda e precisou se recuperar de uma fratura bastante grave. Naquele exato momento, ele confessou que teve muito receio. Abre aspas. Achei que dessa vez a perderia, mas minha mãe é uma piauiense muito forte. O trabalho ficou mais árduo e formei uma equipe de profissionais para atendê-la em casa. Hoje ela está numa cadeira de rodas e com a fala restrita, interagindo apenas com sua fisionomia, usando expressões faciais. Nada, porém, a impede de me mandar beijos e aceitar meus abraços cheios de afeto, diz. Ele também disse que desacelerou nos compromissos profissionais para poder se dedicar aos cuidados que ela tanto precisava. Aliás, que grande atitude, Alexandre Borges. Ele que com certeza foi muito cuidado por ela, agora ele retribui com muito amor e carinho. É claro que não é fácil ver alguém que você ama com todas as forças adoecer desse jeito. Dizem que cuidar de idoso e criança dá trabalho semelhante. Mas discordo. A criança a gente cria e prepara para o futuro, enquanto, no caso de uma velhinha com uma doença sem cura, a tensão e o desgaste são permanentes.
Estou aprendendo com minha mãe a aproveitar a cada instante em que vivemos do lado de quem realmente importa. Pus o pé no freio na carreira para cuidar dela e, passada a fase mais difícil, agora tento retornar à vida, dividindo o tempo entre Santos, Rio, para visitar meu filho e alguns trabalhos em São Paulo. Tudo isso me fortalece para estar com ela. Enquanto há vida, há esperança, diz Alexandre Borges. Aliás, só para complementação dessa informação, dessa notícia, vamos falar um pouco aqui sobre o Alzheimer, tá? Para vocês que passam por isso ou passaram, vocês vão entender um pouco mais o que acontece, o que causa, qual é o tratamento, etc. A doença do Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo progressivo e, infelizmente, que não tem cura e acaba se manifestando pela deterioração cognitiva e da memória, comprometimento progressivo das atividades de vida diária e de uma variedade de sintomas e de alterações comportamentais. A doença instala-se quando o processamento de certas proteínas do sistema nervoso central começa a dar errado. Surgem, então, fragmentos de proteínas mal cortadas dentro dos neurônios e nos espaços que existem entre elas. Como consequência, ocorre uma perda muito grande e progressiva de neurônios em certas regiões do cérebro, como o hipocampo, que controla a memória, e o córtex cerebral, essencial para a linguagem e raciocínio, memória, reconhecimento de estímulos sensoriais e pensamento abstrato. O que causa essa doença? A causa, infelizmente, é desconhecida, mas acredita-se que seja geneticamente determinada. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência neurodegenerativa em pessoas de idade, sendo responsável por mais da metade do caos de demência nessa população. E quais os estágios do Alzheimer? Bom, estágio 1, alterações da memória, na personalidade e nas habilidades visuais e espaciais. Estágio 2, forma moderada, dificuldade para falar, realizar tarefas simples e coordenar movimentos, agitação e insônia. Estágio 3, uma forma mais grave, resistência à execução de tarefas diárias, incontinência urinária, dificuldade para comer, deficiência motora progressiva. E estágio 4, infelizmente, a fase em que o paciente nos deixa. Restrição ao leito, mutismo, dor à deglutição, infecções intercorrentes. Bom, pessoal, eu procurei aqui detalhar para vocês um pouco mais sobre essa doença que é bastante triste. Infelizmente, o nosso Alexandre Borges passa nesse momento com a sua mãezinha. Que Deus o ajude, dê forças para passar por esse momento tão difícil. Eu peço para vocês, por gentileza, orações para a mãe de Alexandre Borges e para ele também, que ele possa ter muita luz e força nesse caminho tão difícil que ele está percorrendo.